Bom, já estamos de volta, né? Rapidinho. Eu falei para você no último bloco que a última vez que a Jana esteve aqui deu maior repercussão, muita gente participando pelas redes sociais, muita gente se identificando, né, com o projeto de construção, né, do livro. E é claro, né, que eu vou começar a entrevista agora com a Jana falando sobre o que são feitas as estrelas, né? Eu vou começar perguntando para a Jana, primeiro, você recebeu tantas repercussões como a gente aqui depois da entrevista, Sim, eu né? queria até agradecer, porque foi incrível. Eu acho bacana isso, assim, a história por trás da história comove tanto quanto a história do livro, né? Quando a gente contou um pouco da minha história, que eu comecei a escrever no meio de uma depressão por causa de uma crise do pânico, muita gente começou a me procurar falando assim, como você conseguiu fazer isso? Porque quem está em depressão... Muita gente. Quando você falou para mim que hoje era o último programa do ano, eu falei, poxa, que bacana a gente terminar podendo retornar a esse assunto, porque chega o Natal, o pessoal fica mais deprimido ainda, claro, quem já está, e a expectativa para um novo ano pode ser muito assustador para quem tem depressão e crise do pânico. Pode ser um desafio grande demais para quem está passando por um problema como esse, né, exato. Um novo ano pode ser um desafio muito grande. Mas uma das coisas que a gente percebeu aqui, né, Kleber, e por sorte também o Kleber estava aqui, né? E ficou emocionado e falou pra caramba. Fez chorar. Foi uma beleza, né? Mas muita gente falou assim, eu recebi uma das experiências, né? A pessoa me perguntou assim, poxa, Anderson, eu identifiquei não a minha história, mas a história de uma pessoa da minha família, e foi bom ver que, mesmo sofrendo, mesmo passando por essas adversidades, o apoio familiar, né? Assim como para a Jana foi fundamental, o encontrar uma nova vocação que às vezes estava ali adormecida, né? Como a Jana falou, estava ali guardada, e aí eu quero saber de que são feitas essas estrelas, e de que é feita a minha vida, quem que sou eu nesse universo grande. Acabou inspirando boas pessoas a terem, né, a partir do teu exemplo, uma nova movimentação, inclusive. É bonito isso, né, Anderson? Eu falo assim que eu sou muito grata porque eu não escrevo só literatura para entretenimento. É uma literatura que toca na alma. A gente estava falando aqui sobre o que fica na prateleira do mercado. Aí você vê assim, poxa, nada contra 50 Tons de Cinza, por exemplo. Claro. Eu como escritora, apoio toda a literatura. Mas quando eu comecei a escrever o meu livro, eu comecei a interagir com muitos leitores, e meninas de 12, 13 anos falando que estava lendo 50 Tons de Cinza. E eu falei, caramba, isso vai te acrescentar em quê agora, sabe? Vai ganhar o quê? Nada. Então, eu, quando escrevi o livro, foi natural, a história surgiu, como eu contei aqui da última vez, mas eu tive essa preocupação de falar assim, eu não quero só literatura para entretenimento, eu quero uma literatura que toque na alma das pessoas. E uma coisa que o Kleber me falou que me emocionou, porque eu coloquei a minha verdade, e a minha verdade ecoa na verdade das pessoas. Quem vê isso sabe que é real, que não é só uma história fantasiosa. Por trás dos meus personagens, ainda que seja ficção, existe aquelas características que uma pessoa... Você não faz ideia, assim, eu recebo mensagem, porque assim, o livro está sendo lançado amanhã em formato físico, mas ele já está há 1 ano como e-book no site da Amazon. E muita gente leu. Você sabe que é muito difícil no Brasil, acho que é difícil também falar sobre isso, da literatura. O brasileiro ainda não tem um hábito muito de ler muito. E-book, então, 5%. Isso tem uma pesquisa, as pessoas, apenas 5% das pessoas conseguem ler no celular, no notebook. E aí, como meu livro só estava no e-book, mas ainda assim ele teve uma repercussão muito grande por isso. Porque eu conto a história de 3 meninas, eu estava vendo aqui super bacana ele passando na faculdade, e a gente sabe realmente o esforço que é. Ele falou como uma naturalidade, mas a gente sabe que não é natural, foi natural. Passar em primeiro lugar na medicina não é natural nunca. Mas para ele tá tranquilo, mas a gente sabe o esforço, principalmente da mãe. Eu vi ali a emoção da mãe, você fala, poxa, realmente tem todo um suporte ali, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando eu conto essa história, existem pessoas que me mandam mensagens dizendo assim, eu tinha desistido do meu sonho e a história da Malu me motivou. Mas eu também tenho aquela mãe que perdeu um filho, que entendeu do que são feitas as estrelas e encontrou um novo significado para a tragédia dela. Aí eu tenho uma menina que perdeu o pai, igual a personagem
personagem também, uma delas perdeu, e aí se identificou. E várias coisas. Eu acho legal quem começa a ler o meu livro, ele é a partir de 12 anos, mas vai até 100. Porque é uma história, as pessoas perguntam assim, como que eu vou catalogar, Jana, o pessoal que faz resenha, né? Eu falei, como vida, porque eu não consigo dizer que é romance porque tem romance, mas no mesmo tem parágrafo drama. você chora e aí depois você ri. Então, assim, porque eu falei sobre a vida. Você estava falando, a gente está falando a questão da depressão, é um colapso que a gente enfrenta e todo mundo enfrenta, talvez não na mesma dimensão. Eu perdi 3 filhos, então, assim, a minha depressão ela foi construída através de várias tragédias, né? E aí de intensidade. De intensidade. E aí, é uma coisa importante para falar. Você fala assim, olha, o meu primeiro filho, ele morreu com 43 dias de vida, ele nasceu prematuro, foi em 2008. Eu sentia pancada, mas eu fiquei em estado de choque, então eu não vivi o luto. Aí, 2 anos depois, eu criei coragem para engravidar novamente. Eu tive que passar por um aborto e retirar uma trompa. Aí eu já senti um pouquinho, mas eu fiquei mais atordoada. Aí eu passei por uma gravidez que deu tudo certo, mas foi quando deu tudo certo, foi quando eu fiquei muito mal. Porque o meu medo de não dar certo era maior do que tudo. Então eu pirei na gravidez. Aí você fala assim, como foi a gravidez do Davi? Foi perfeita fisicamente. Psiquicamente eu fiquei destruída. E quando ele nasceu, eu ficava do lado vendo se ele estava respirando, porque eu falei, eu não estou acostumado com que as coisas deem certo na minha vida, né? E aí, um ano depois que eu já estava aqui em Teresópolis, eu engravidei novamente e perdi outro bebê, e foi quando ladeira abaixo. Entrei numa depressão profunda e eu falei... Foi o estopim da tua depressão. Mas, na verdade, foi assim, você vai falar, Jana, mas foi o último aborto que causou isso, porque depois eu descobri que eu tinha um problema, o médico não aconselhava mais eu engravidar. Não, veio tudo. Então, por exemplo, a gente está numa cidade que viveu uma tragédia. Provavelmente, quem passou por aquela tragédia em 2011... hoje pode estar começando a ter crises de pânico e não sabe por quê, meu Deus, mas eu passei por vários casos que foram feitos, o estopim, né, no caso, veio muito depois da tragédia. A gente, inclusive, conversou aqui com psiquiatras, né, nosso amigo D'Artagnan, inclusive, falou sobre isso. Às vezes você tem esse período de incubação mesmo, né? É uma coisa que vai ali... É um estado de choque. A minha psicóloga, né, depois ela me falou assim, Janaína, o estado de choque é necessário para que a pessoa não surta na hora. Realmente, você imagina se eu fosse processar tudo, a morte de um filho, mesmo, te protege. Claro. E com o tempo, então, eu comecei com a crise de pânico, eu fui desavisado. De repente, eu estava na rua, comecei com uma dor no peito, eu vou morrer, uma falta de... O que é